Olá, seguimos com os nossos estudos de Hebreus e hoje quero compartilhar com você um trecho do capítulo 2. A gente vai ler dos versículos 14 ao 18. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Esse trecho da Epístola aos Hebreus destaca 3 pontos muito importantes de Jesus que vão ser abordados ao longo de praticamente todos os nossos estudos. O primeiro deles é sobre a humanidade de Jesus, Jesus como ser humano, Jesus vivendo entre nós. O segundo ponto é Jesus como sumo sacerdote, e talvez seja esse o ponto central de toda a Epístola de Hebreus, a apresentação de Jesus como sumo sacerdote dessa nova aliança com o povo. E aí o povo da teologia vai chamar essa cristologia central do texto de Hebreus. E o terceiro ponto é Jesus socorrendo aqueles que são tentados. E é importante a gente perceber o quanto essas 3 coisas caminham juntas nesse texto que nós lemos. É importante a gente perceber o quanto esses 3 aspectos da vida de Jesus caminham muito próximos e é difícil a gente analisar cada um de forma separada. Mas eu quero começar analisando com você essa primeira parte do texto que diz que Jesus habitou entre nós e se fez carne e sangue. Isso é fundamental de entender que Jesus foi de fato um ser humano de verdade. E como ser humano de verdade que habitou entre nós, sentiu as coisas que todo ser humano sente. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu calor, frio, Jesus teve medo, ele ficou triste e chorou a morte de um amigo, ele ficou feliz. Como ser humano, Jesus experimentou as sensações que eu e você experimentamos e ele sabe muito bem o que a gente passa, porque ele também foi ser humano. E como ser humano, Jesus rompeu a distância entre Deus e a humanidade. É claro que eu não sou um expert em religiões, mas pouco que eu sei de algumas religiões, a maior parte delas são os deuses, as divindades, são figuras afastadas do homem, não são figuras com o trato diário do homem, não são figuras com um contato estreito, próximo da humanidade. E em Jesus, Deus rompe essa distância, ele acaba com essa distância e habita entre os seres humanos. Isso é uma coisa muito particular da fé cristã e uma coisa muito importante da gente entender que de fato Deus habitou entre nós, como a gente já viu lá no Evangelho de João, o verbo que se fez carne habitou entre nós e Jesus é essa figura que habita no meio dos seres humanos, trazendo Deus para o meio da humanidade. Um dos teóricos bíblicos que eu tenho estudado para montar essa série, chamado Joseph Macaulay, ele diz que Jesus habitou entre nós e nos mostrou Deus, para que vendo Deus fôssemos um pouco mais parecidos com Ele. Eu gosto muito dessa frase. E gosto de pensar que Jesus habitou entre nós e nos entende. Jesus sentiu o que a gente sentiu e nos entende. Assim como o apóstolo Tiago diz que Elias foi homem como nós e experimentou tudo que nós experimentamos, a Epístola aos Hebreus diz que Jesus foi homem como nós, ser humano como nós, e experimentou tudo que nós experimentamos. E a Bíblia diz que isso foi necessário. Ele participou da condição humana, ele se fez humano, ele experimentou tudo que a humanidade tem, foi tentado, foi violentado, sofreu, foi injustiçado. Ele experimentou o que a humanidade tem. E o texto deixa claro que Jesus passou por isso tudo e passou também pela morte. Eu não sei você, mas se eu fosse uma figura com poderes divinos ou com capacidades sobrenaturais, como era o caso de Jesus, se eu pudesse escolher, eu não escolheria passar pela morte. Eu simplesmente subiria para os céus e viveria eternamente, não passaria por essa experiência dolorosa, traumática, que é a morte.
Jesus não fez essa escolha. A escolha de Jesus foi obedecer à vontade de seu Pai e, ao passar pela morte, derrotou a morte, tirou o poder da morte. E esse texto fala de uma forma muito interessante que ele derrotou o poder da morte, que é o diabo. Aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Então, ao passar pela morte, Jesus derrota todo esse poder destruidor que a morte parece ter para todos nós. A gente enxerga a morte com angústia, com uma certa insegurança, com um certo temor, porque é o fim da vida, mas a gente sabe que para quem caminha com Jesus não é o fim. E Jesus passou por isso, tirando esse poder das mãos do diabo, ou seja, a morte, que era trunfo dele, passou a não ter mais poder sobre ele nem sobre nós. E o texto diz que ele libertou aqueles que tinham medo da morte. Jesus passou por isso, tirou o poder da morte da mão do diabo e nos libertou do medo da morte, sabendo que a morte é uma angústia da humanidade desde sempre. Então, Jesus se fez homem, viveu entre nós, experimentou coisas que eu e você experimentamos e tirou da morte todo o seu poder, tirou da morte o seu drama, tirou da morte o seu poder finalizador, destruidor, e acabou com isso, tirou isso tudo das mãos do diabo. O texto diz que ele não ajuda a anjos, mas ajuda aos descendentes de Abraão, e isso é uma informação interessante, considerando que estamos estudando a epístola aos Hebreus. Num primeiro momento, de fato, os descendentes de Abraão, a semente de Abraão é o povo israelita, mas a gente pode extrapolar esse argumento lá, olhando Gênesis e vendo que através de Abraão todas as famílias da terra são abençoadas. Então a descendência de Abraão é livrada da morte e do poder da morte e do medo da morte. E quem é essa descendência ajudada por Jesus? Eu e você. A morte não tem mais poder sobre nós, e Jesus tirou do diabo, das mãos do diabo, o poder dela nos atormentar. A gente pode seguir a nossa vida sabendo que em Jesus isso foi resolvido. O segundo ponto que esse texto aborda, apresenta para a gente, é a figura de Jesus como sumo sacerdote. Ao fazer referência ao sumo sacerdote, o autor dessa epístola está fazendo uma referência à estrutura religiosa dos israelitas, especialmente no Antigo Testamento. A experiência social e religiosa dos israelitas era muito centralizada no Templo de Jerusalém. E o sumo sacerdote era essa figura que servia de mediação entre Deus e os homens. O sumo sacerdote era a voz de Deus para o povo, porque Deus falava através dele e era ele que se comunicava com Deus. Ele, o sumo sacerdote, fazia essa intermediação com Deus. No contexto bíblico, e aqui a gente tem uma referência ao capítulo 16 de Levítico, a gente vê nesse capítulo 16 de Levítico todo o procedimento que o sumo sacerdote tinha que passar para apresentar a Deus um sacrifício anual pelos pecados do povo. Esse sacrifício de expiação do pecado de toda a população. Então o sumo sacerdote tinha que fazer uma porção de procedimentos e se lavar e fazer de um jeito, com instrumentos, isso e aquilo, de uma forma bem específica, e isso está lá no capítulo 16 de Levítico. Jesus é apresentado como sumo sacerdote que apresenta o sacrifício definitivo, que é ele mesmo. O texto deixa muito claro, o texto de Hebreus, que Jesus só pode ser o sumo sacerdote que eu e você necessitamos, porque ele entendeu o que a gente passou, porque ele também passou por aquilo. Então, em Jesus, nós temos um sumo sacerdote que nos entende, que vê o jeito que a gente vive, entende tudo que a gente passa, as tentações, os sofrimentos, as dores, e esse sumo sacerdote, então, se apresenta como sacrifício diante de Deus, um sacrifício sem falha e um sacrifício definitivo diante de Deus. Agora é importante também que a gente perceba uma referência oculta nesse texto, que é a questão do sumo sacerdote do tempo de Jesus. Porque Jesus, ao ser apresentado como sumo sacerdote, é quase uma afronta ao sistema religioso israelita. Porque se o sumo sacerdote era essa figura superior, era a liderança máxima da religião e, por que não dizer, numa figura social de alta proeminência, Jesus não era isso. Jesus era um
um rebelde, era um secundário que foi julgado e condenado como criminoso. Não faz sentido, na mentalidade desse povo, colocar Jesus como sumo sacerdote, porque ele não exerceu essa função no seu ministério terreno. E o sumo sacerdote do tempo de Jesus era um homem chamado Caifás. Pois bem, Caifás era uma figura controversa. Caifás foi sumo sacerdote durante um período de tempo interessante, e foi Caifás que, ouvindo as palavras de Jesus, decidiu por encaminhá-lo ao espancamento. Caifás era o sumo sacerdote que comandava ali a estrutura religiosa e traz Jesus para uma espécie de interrogatório e aperta Jesus até Jesus admitir que ele é o Messias. E eventualmente Jesus responde da seguinte maneira: tu o dizes. É você que está dizendo isso, não sou eu, é você que está dizendo. E quando Jesus diz isso, então Caifás condena Jesus a um espancamento pelo crime de blasfêmia. Ele diz: esse homem blasfema, levem ele precisa ser açoitado. Então, o sumo sacerdote do tempo de Jesus era essa figura, vou dizer, violenta, essa figura que ordenou que Jesus fosse enviado para o castigo. Então, botar Jesus no mesmo patamar dele é uma coisa confusa num primeiro momento. Parece uma coisa até meio fora de lugar, se você for analisar direitinho os detalhes da vida de Jesus. Acontece que o sumo sacerdote, ele tinha um papel diferente no povo. O sumo sacerdote no capítulo 16 de Levítico era Arão, irmão de Moisés. Arão passou por maus bocados na vida e Deus deu uma tratada nele e orientou ele como ele deveria viver, como ele deveria se comportar, como ele deveria interagir com o povo e agir em seu nome. Em Caifás a gente vê um sumo sacerdote totalmente comprometido com o império, aliado ao poder, alinhado ao palácio, politicamente comprometido. Eu não quero falar de política, mas nesse contexto é importante entender que Caifás era esse sumo sacerdote alinhado com Roma, de forma que todo inimigo de Roma se tornava também um inimigo do templo. E Caifás apresenta Jesus como inimigo do templo e também como inimigo de Roma. Então Caifás é o sumo sacerdote que se alinha com o poder. Caifás é o sumo sacerdote que se alinha com o império, que se alinha com a violência, com o castigo, com a punição. Jesus é apresentado como sumo sacerdote que se alinha com o povo, com a humanidade. É o sumo sacerdote que entende a dor do ser humano. É o sumo sacerdote que sente o que o ser humano sente, se coloca no seu lugar. Então, quando o texto de Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote, ele está dizendo para mim e para você que existe uma outra categoria de intermediação entre Deus e o homem apresentada na pessoa de Jesus. Ficou claro isso? Isso é importante da gente entender. Que em Jesus surge uma nova maneira de Deus falar com a humanidade. A gente viu isso no capítulo 1, quando o texto diz que Deus falava antes através dos profetas e depois passa a falar através do seu Filho. E aqui a gente vê isso de novo, Jesus sendo apresentado como sumo sacerdote, como a mediação entre a humanidade e Deus. É Jesus que rompe essa distância e aproxima o homem de Deus e Deus do homem, o ser humano de Deus e Deus do ser humano. Jesus é o sumo sacerdote que se apresenta como sacrifício e como sacrifício definitivo. Depois disso não é necessário nenhum outro sacrifício, nenhum outro custo para se aproximar de Deus. O terceiro ponto que esse texto apresenta para a gente é Jesus, intercedendo, auxiliando, socorrendo aqueles que são tentados. Eu e você passamos por tentações e Jesus passou por tentações, então ele entende a gente. E aí eu volto lá no primeiro ponto, quando fala da humanidade de Jesus. É porque Jesus foi humano e experimentou o que nós experimentamos, que ele pode nos socorrer nesses momentos de luta. É porque ele sentiu o que a gente sentiu, que ele sabe o que a gente está passando. Eu penso que há uma diferença grande entre o saber, entre o deter o conhecimento racional e o sentir, o experimentar. Racionalmente eu sei que se eu for tentar aprender a andar de skate, por exemplo, eu vou cair algumas vezes até que eu consiga então dominar ali o equilíbrio e saber como aquilo tudo funciona direitinho. Racionalmente eu sei que se eu cair, eu vou me machucar, provavelmente eu vou me machucar. Agora, racionalmente eu não senti essa dor, eu só sei que dói.
Eu só vou sentir aquela dor quando eu pegar um skate, sair para andar, cair e ralar o joelho, ralar o cotovelo. Aí sim, eu senti aquilo. Aqui está a diferença entre o sentir e o saber. E Jesus sentiu o que a gente sente. Jesus experimentou o que a gente experimenta. Então ele sabe perfeitamente as coisas pelas quais eu e você passamos. E por isso ele pode nos socorrer. Nesse sentido, é daí que eu tiro o título do nosso estudo de hoje. Gente como a gente. Jesus se fez gente como a gente. Eu lembro de uma história que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, eu não estava lá, eu lembro de ter lido essa história, com relação à família real da Inglaterra. Eventualmente aconteceram alguns ataques aéreos na cidade de Londres e o palácio em que moravam a rainha e o rei teve as suas janelas quebradas, destruídas por causa dos impactos de algumas bombas que foram lançadas na cidade. E lendo essa entrevista, uma entrevista antiga de um jornal americano, há esse relato de que a família real esperou, como todas as outras famílias, o tempo certo das suas coisas serem consertadas. Eles abriram mão dos seus privilégios reais e começaram a viver como pessoas normais da cidade de Londres, pessoas normais do seu país. Então a população começou a receber tickets, cupons, para resgatar uma quantidade de alimentos, porque os alimentos foram racionados naquele tempo de guerra, e a rainha e o rei recebiam a mesma quantidade de tickets que os outros habitantes da cidade recebiam. Eles abriram mão dos seus privilégios reais, de comerem das melhores coisas e viverem num mundo de luxo dentro do palácio para viver como as outras pessoas viviam. E eles guardavam seus cupons e economizavam sua comida. E esse texto diz também que a rainha mandou esvaziar 60 cômodos do palácio e distribuir móveis desses cômodos para pessoas que tinham perdido as suas coisas durante o bombardeio. E aí o repórter que está conduzindo essa reportagem, fazendo essa entrevista, eventualmente aborda uma mulher na rua e diz: o que você acha de ver a rainha e o rei se comportando dessa forma? E a resposta dela foi essa: eles são gente como a gente, a casa deles também foi bombardeada, eles também precisam de comida, eles também lavam roupa, eles também sentem frio, eles são gente como a gente. Jesus foi gente como a gente. Lá no capítulo 2 de Filipenses, a gente vê o texto falando que Jesus abriu mão da sua glória e se humilhou. Ele se fez servo de um jeito humilhante. Ele abriu mão de todas as suas prerrogativas reais e divinas para viver como ser humano, como eu e você. Por isso eu afirmo, Jesus foi gente como a gente. Ele viveu como a gente e ele entende a gente. Em Jesus, a gente tem um Salvador, um sumo sacerdote que nos entende, que sabe o que a gente passa e que é capaz e está disposto a nos socorrer. Então eu quero concluir essa reflexão de hoje convidando você a pensar nisso. Como Jesus se mostra de maneira real, se mostra gente na sua vida. Como Jesus aparece na sua vida e ajuda você a lidar com as coisas que você precisa lidar. Como Jesus ajuda você a lidar com as suas tentações, com as suas dificuldades, com os seus sofrimentos. Como Jesus serve você, como Jesus ajuda você. Como você localiza e identifica Jesus na sua vida. A minha oração para mim e para você é que a gente tenha olhos abertos e sensíveis para enxergar o que Jesus está fazendo entre nós e o nosso coração alargado e sensível para entender e assimilar que Ele nos entende, Ele sentiu o que a gente sente, Ele sabe o que a gente está passando. Os olhos dele não se desviam de nós em momento nenhum e a gente pode confiar nele. Deus te abençoe e até semana que vem.